Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked at the Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. Land of angels Boa noite. coming after me. Rita James, Carry me home. Swing Low, Sweet Chariot. Swing low, sweet chariot, coming for to Bem-vindos. carry me home. Tá com Cris ao vivo, entrando ao ar Sweet chariot, nessa terça maravilhosa. you get there. E eu tô esperando aqui a chefe Ivânia Tomé, minha convidada de hoje. Tell all my friends I'm coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Depois eu conto porque que eu escolhi essa música. Sweet chariot. Vamos falar sobre caminhos que levam ao sucesso. Ela que é uma chefe de sucesso. Your word, heavenly way. Coming for to carry me home. Since Jesus washed my sins away. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Cadê você, Ivânia? For to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Oh, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. It's coming for to carry me home. Coming for to carry sweet chariot. Oh, yeah. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me Ivânia! Olha o que eu escolhi pra você, Ivânia. Vou até tocar de novo. É uma homenagem a você, minha amiga. Vou trazer você aqui. Ai, coisa linda! Você tá toda paramentada, coisa mais linda do mundo! Tá me ouvindo? Tá boa a imagem, querida? Escuta aqui, ó. Eu pus pra nós. Lembra? Não. Coral do Unimap. Oh, coming for to carry. A gente cantou muito isso, Ivânia. Como é que você não lembra? Viu? Ô, Cristiane, você tem que lembrar. Você tem que lembrar que eu sou mais velha que você. Você é um franguinho perto de mim. Vai, só um pouquinho. Eu fui seu bicho, sua bicha. Lindo. Eu entrei em 86 na Unimap. Olha, a Suzy está aqui. A Suzy experimentou o seu salgado lá no aniversário da Alice de 18 anos e ficou encantada. Ela faz salgados também divinamente, mas ela falou que adorou seu salgado. O pessoal está chegando aqui, quero dar as boas-vindas. Menina! Oi, pode falar. Não, fala. É que eu falei com a Mônica Coraza hoje, ela falou, nossa, quanta coisa boa! Só tem coisa boa. Bom, vamos começar do começo, né? Eu quero primeiro te dar as boas-vindas, agradecer a você por aceitar o meu convite, que eu sei o quanto você
discreta, você é ocupada, você é centrada nas suas coisas, você é avessa a ficar, né, fazer aparecer, mas eu sei que você fez uma deferência à nossa amizade aí de mais de 30 anos. Eu quero te agradecer por aceitar o meu convite para contar essa história incrível que é a sua vida profissional, a sua vida pessoal, que eu acho inspirador. E a gente está aqui. Então, a gente veio para. Como a gente tinha falado, vai ser uma conversa com o pessoal assistindo, mas vai ser uma conversa de duas amigas aqui, né? Então, quem quiser que nos acompanhe, né, Ivânia? Porque tem assunto, hein, amiga? Pois é, a minha filha trabalha num serviço de telecomunicação e eu mandei um recadinho para ela hoje. Eu falei, eu quero toda essa equipe técnica na rua, porque eu não quero nada de interferência hoje, hein? Não, vai dar tudo certo, já está dando certo. Ó, a gente está se ouvindo, não está travando, já está tudo no bom caminho. Ivânia, a gente, como eu estava dizendo aqui, a gente se conheceu na faculdade, né? Porque você fez jornalismo, você concluiu o curso, você é jornalista diplomada, formada, e depois cada uma de nós seguiu um caminho, como acontece muito, né? De forma muito comum, cada um vai, né, vai trabalhar, vai seguir seu caminho. E aí eu queria saber de você, como é que foi essa trajetória sua de entre fazer jornalismo e ir parar na gastronomia, que é uma coisa que hoje, depois de dar aula lá no Senac, eu vi muita gente que fez uma faculdade e tal, e acabou indo para a gastronomia porque era uma paixão que falou muito mais alto. É o seu caso? Conta um pouquinho para a gente como foi esse percurso seu entre tirar o diploma de jornalista e ir para a gastronomia. Bom, primeiro eu quero dar boa noite, boas-vindas, que eu estou vendo que tem muita gente querida que já entrou nessa live. O meu nome é... Vou falar o meu nome, para vocês verem que o negócio é grande pelo nome já. Meu nome eu me chamo Ivânia Aparecida Vieira da Costa Tomé. Eu tenho 57 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 28 anos, uma de 22 e tenho um menino que completou agora 18 anos. Quando eu estava, logo após o término da faculdade de jornalismo, na época eu trabalhava na rádio na Rádio Alvorada, com o Alceu Marose Rigueto, falecido Alceu Marose. E nesse momento, nesse mesmo período, eu conheci o meu marido, eu engravidei e tive uma gravidez meia de risco, aí tive que parar, assim, eu tinha sonhos de prosseguir minha vida, né, na área de comunicação, mas aí por conta da gravidez eu interrompi esse sonho na área de comunicação. E aí, depois, assim, eu fiquei cuidando da Vanessa, que é a minha primeira filha e tal. E, no fim, veio a Gabriela, depois veio o Tomezinho, os anos foram se passando. Mas eu trago uma história já na área da gastronomia, que hoje se fala gastronomia, mas, assim, a minha avó gostava muito de cozinhar. A minha avó, assim, que há muitos anos atrás, a maioria das pessoas que moravam em casa, né, que quase nem tinha prédio, elas tinham, assim, no quintal sempre tinha alguma coisa. Plantava verdura, tinha uma fruta, alguma coisa. E como eles vieram de Minas, né, eles tinham o hábito de trabalhar, que vieram do campo, tinha esse hábito, né? Então, a minha avó amava fazer doce. Ela amava fazer doce. Então, assim, já desde muito cedo eu comecei fazendo doce de laranja. Então, você era daquelas que ficava do lado da avó olhando, assim, ficava na cozinha, beliscando e vendo o movimento na cozinha? O que ela fazia? Não, eu achava que a minha avó fazia escrava, porque ela fazia eu ralar mamão. eu ralava mamão, eu tinha que ralar as laranjas, que falava laranja de cavalo, ralava laranja, deixava de molho, todo aquele processo. Mas eu nem imaginava que um dia eu ia se tornar uma profissional na área de gastronomia. Nunca, nunca, nem passava pela minha cabeça. A minha mãe sempre foi uma cozinheira assim de mão cheia. Minha mãe cozinhava assim, era daquela que
fazia bolo, fazia comida, tudo que ela fazia assim, com muita maestria. Era uma pessoa autodidata, mas assim, era incrível as coisas que ela fazia. Era incrível, incrível. E eu ajudava, porque eu sempre fui muito amiga da minha mãe, né? A minha mãe, assim, a minha irmã era um pouco mais velha do que eu, o meu irmão era mais novo, e eu acompanhava a minha mãe, né? Nesse trajeto dela, assim, como cozinheira, eu sempre estava presente. Mas assim, eu não tinha. Eu via que era muito sofrimento para minha mãe, porque cozinha. Eu quero deixar bem claro aqui para essa moçada que vê essa doma linda, maravilhosa, esse chapéu, assiste MasterChef. Cozinha não é glamour. Cozinha é um serviço pesado, desgastante, estressante. Para as mulheres é complicadíssimo, porque, ó, pelo menos na faculdade que eu fiz, pós-graduação, nem cogita a ideia de passar esmalte nas mãos. Unha muito bem cortada, sem esmalte, sem nada. Nada. Maquiagem muito, muito leve, assim, uma coisa muito leve. Então, assim, como que são as mulheres na cozinha? Elas vivem de touca, de gorro, elas vivem de uniforme, né? As que são da área da gastronomia, elas são obrigadas a usar doma, e não é doma só com as partes íntimas por baixo, não. Ela tem que usar uma camiseta. E camiseta não pode ser colorida, tem que ser preta ou branca. Então, é uma regra, é assim, às vezes, quando os primeiros dias meu de cozinha na faculdade em Morumbi, eu senti um sargento. Porque Peraí, não atropele, pera um pouquinho, nós vamos chegar lá. Eu quero que você. Então, Pera um pouquinho, que eu conheço um pouquinho a história, eu quero que você dê só um direcionamento nisso. tá, então eu vou voltar lá da história de como começou. Muita gente como você tem inspiração, tem família que cozinha, você falou da avó, você falou da mãe, né? Traz aquilo, você não imaginava que iria para a cozinha. Você me contou um outro dia que você fez uma opção de cuidar da sua família, né? Depois que você formou uma família, você optou por estar em casa, não foi isso? Quando a Vanessa, eu vi que a Vanessa tinha alguns problemas de saúde, aliás, eu já tinha conversado isso com meu esposo, né? Que eu ia ter filhos, mas assim, filho não era nem para a mãe, nem para os pais dele cuidar, e nem muito menos para os meus. Nem tio, nem avó, nem creche, nem nada. Os filhos era para eu e ele cuidar. E no fim eu acabei cuidando quase que sozinha, porque ele era professor, ele saía de manhã, só voltava à noite, e eu acabei ficando sozinha. Foi assim, uma missão assim, muito difícil. Não é fácil, não foi fácil essa opção. Eu vejo hoje, eu colho os frutos, porque não condeno as mulheres que saem para trabalhar fora, mas eu tive essa oportunidade de poder escolher de ficar em casa ou de sair para trabalhar fora. Não foi fácil para mim. Eu passei 10 anos fazendo terapia, porque não era isso que eu queria, isso não fazia parte dos meus planos, eu não tinha planos de engravidar, eu não tinha planos de ter filho naquele momento, eu não tinha planos de família naquele momento. Mas, a partir do momento que eu engravidei, a minha história mudou, a minha vida mudou, e eu fiquei todo esse período, porque eu casei com 28 anos, naquela época eu já era chamada de titia, porque 28 anos já era velha, né? E aí eu fui seguir. Com 50 anos, eu tive o privilégio de começar, a mente começou a mudar. A mente começou a mudar. Porque aí, nesse período, então, eu comecei a ajudar minha mãe. Eu comecei a ajudar minha mãe, daí quando a Vanessa começou a engatinhar, eu não dava mais para eu ir ajudar minha mãe, porque a cozinha era pequena e era perigoso uma criança ficar rastejando numa cozinha. E aí eu tomei a decisão de não ir mais. Aí, só que eu continuei em casa fazendo algumas coisas para minha mãe. Eu prestava serviço para minha mãe.
Mas assim, muitas das vezes assim que eu ajudava a minha mãe, eu saía da faculdade e tinha que ajudar ela de madrugada e às vezes assim eu via que ela queria assim que eu fizesse tudo certinho, aprendesse certinho. Eu pensava assim, nossa, ela pensa que eu acho que eu vou ser cozinheira, tá louca, porque eu nunca vou ser cozinheira na minha vida. E quando eu chego na faculdade, eu vejo, cozinha, a maioria dos grandes chefes traz história de vó, de mãe, de tio, que cresceu, porque cozinha é uma mágica, né? Cozinha é um laboratório de química, né? Eu falo que na cozinha se aprende química, física, matemática. Cozinha, eu falo que um cozinheiro, ele não perde nada pro professor, né? Porque ele sabe quase de tudo. Com certeza. Na sua avaliação hoje, quais são, na sua visão, com a experiência que você tem, as principais qualidades hoje de um bom cozinheiro, uma boa cozinheira? As qualidades. É, o que não pode faltar? Algumas coisas você consegue desenvolver, outras você, né, Eu, traz e, enfim. eu vejo hoje assim, sabe, Cris? Eu vejo que muitas pessoas que elas ficam desempregadas, elas querem ter uma segunda opção na vida, elas acham que vai fazer comida. Vai fazer comida, porque comida dá dinheiro, todo mundo precisa comer, então já entra com isso daí. Eu acho isso daí um erro, assim, gravíssimo. É perigoso. Porque eu acho que cozinhar, além de ser um ato de amor, de responsabilidade, eu acho que é muito sério cozinhar, porque é a saúde do ser humano. Quando você vai ao médico, o médico ele prescreve os remédios, mas dentro dessa prescrição tem a questão da alimentação, entendeu? Tem a questão da alimentação. Então, assim, eu, 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 eu quero falar para os meus clientes que, apesar de eu vender salgadinho, meu salgadinho ser conhecido como um dos melhores salgados, mas é uma chefe que faz salgado. Eu trouxe conhecimento da pós-graduação, então, assim, não é um salgadinho qualquer. Não é um Não, salgadinho. mesmo. Não é um salgadinho qualquer. Então, E assim, é difícil, Vânia, fazer o cliente entender isso, que é o que você falou. Muita gente faz. Eu até quando eu escrevi uma matéria sobre você, eu falei, nossa, tem salgadinhos ótimos por aí. Mas o da Ivânia é sensacional, né? Não tem assim. E é difícil mostrar, é difícil o cliente entender que existe salgadinhos e salgadinhos, embora você não faça só isso, né? Você faz muito mais que isso. às vezes às vezes eu me entristeço. Eu me entristeço porque hoje eu tenho um público definido. Eu tenho Tem. um público definido. E esse público que está definido é assim, ó. Gastronomia, alta gastronomia, ela tem um público já direcionado, entendeu? Ela tem um público direcionado. E esse público que está direcionado a isso é o público que costuma frequentar os restaurantes de alta gastronomia. Aqui em Isso. Piracicaba nós temos o Pavanelli, a gente tem aquele lá no Monte Alegre, o Farrilha. São pessoas capacitadas para estar ali dentro, para desenvolver todos os pratos. Gente que Apesar sabe. de que, quando você olha no meu Instagram, eu estou muito longe de fazer uma apresentação de um chefe de cozinha. Eu estou muito longe ainda. Porque, na verdade, eu tenho um respeito com os meus clientes. Eu tenho muito respeito com os meus clientes. E quando eu vou apresentar algo para o meu cliente que está ligado a essa parte da gastronomia, da alta gastronomia, eu costumo falar a minha linguagem. Eu costumo falar a minha linguagem, porque a pessoa não vai entender. Muitas pessoas não entendem. E eu tive a oportunidade de frequentar muitas festas, muitos lugares requintados, e eu via muito desperdício nesses lugares, porque as pessoas não conheciam o que era aquilo, e tinha até medo de aproximar.
a comida tem isso também. A comida, às vezes, ela se torna meio que fantasma para as pessoas, né? As pessoas olham e falam assim, eu não gosto, eu não quero, eu não gosto. Eu entrei com essa filosofia na pós-graduação. Eu lembro que eu tive, assim, eu tenho até hoje uns amigos que eu fiz nessa pós-graduação que ela falava assim, Ivânia, mas um chefe não pode falar que não gosta disso, não gosta daquilo. Espera um pouquinho, peraí. Deixa eu aproveitar que tem bastante gente aqui assistindo a gente. Você foi fazer pós-graduação na Anhembi Morumbi, em São Paulo, que é uma das instituições mais conceituadas do país. Você falou que foi a primeira a trazer até o curso de gastronomia, né? Aqui no Brasil. Foi eles Você que fez trouxeram uma faculdade de gastronomia para o Brasil. 1 ano e meio de curso de pós-graduação lá. Me conta um pouco essa experiência, porque você sair da prática, né, de uma cozinha experimental, uma cozinha que você vê a avó, que você é intuitiva, e vai para uma escola super graduada, né, fazer pós-graduação, o que você viu lá que te impactou? Quais foram os choques que você teve lá? Choque no bom sentido, ou às vezes até num sentido mais choque mesmo? Primeiro que eu achava que eu era cozinheira, quando eu cheguei lá eu vi que eu não era cozinheira. Achava que era cozinheira. Não era cozinheira. Eu estava muito longe de ser cozinheira. Falei, meu Deus do céu, jogaram eu aqui. Não, mas assim, tem assim, um significado, tem um processo aí. Por volta de uns 50 anos, eu já tinha uma cliente, que ela era cliente da minha mãe, que é a Beatriz Pilar, que foi a minha grande inspiradora, foi a que me incentivou a levar, a eu ir fazer uma pós-graduação. Eu lembro que quando abriu a faculdade de gastronomia aqui em Piracicaba, na Unimep, eu conversei com ela conhecia, porque ela era pesquisadora da Unimep, era uma pessoa super conceituada lá dentro da Unimep. E era nossa, isso, Beatriz Vilar. E ela era nossa cliente, e de cliente se tornou amiga. Eu tenho muito disso hoje, que os clientes acabam se tornando meus amigos, porque aquilo que eu faço eu ponho a minha alma, eu não vendo só o produto, eu vendo a minha alma, eu vendo a minha alegria, eu vendo o meu amor, eu vendo o meu sucesso, eu vendo tudo junto. Você não pega uma caixa de salgado, você pega ali quase que uma alma naquela caixa, porque ali vai a minha história, vai o meu esforço, vai o meu sorriso, vai as minhas lágrimas, vai tudo junto, né? E isso, às vezes, as pessoas conseguem, elas sentem isso, elas sentem. Eu vejo assim, porque às vezes as pessoas falam assim, você é muito iluminado, você é isso, aquilo. Eu penso assim, não, mas ali está indo junto a minha alma também, né? Então eu acho isso daí que é muito importante na comida. Mas volta lá, a Bia Pilar que falou para você. Daí eu perguntei um dia, ela esteve comigo e eu perguntei, Bia, faz tempo que eu estou querendo fazer umas perguntinhas para você. Eu falei assim, viu, será que você não conversava com a Thaisa? Na época, a Thaisa era a coordenadora da gastronomia. Eu podia conversar com a Thaís para ver a possibilidade de eu fazer de eu conseguir uma bolsa, um desconto, para fazer a gastronomia na Unimep. Ela olhou assustada para mim, ela falou, nossa, mas vai fazer outra graduação? Você já tem um diploma, para que fazer outro? Ela falou, e depois outra. Ela falou assim, nossa, não estou oferecendo você, mas vai lá, você já está com uma certa idade, encontrar com gente jovem, será que você vai ter paciência? Eu falei, depois outra. Ela falou para mim, depois outra. Você tem capacidade para dar aula lá na gastronomia, e não para ser aluna da gastronomia. Se você quiser que eu fale com a Thaís para você dar aula, eu posso até pensar. Mas aluna, ela falou, e não que eu acho que a graduação que você fez, você engavetou. Porque, na verdade, eu acho que tudo que você é hoje, você trouxe da faculdade de comunicação. Ela falou. E aquilo, assim, ela plantou uma semente, porque assim, não era qualquer uma pessoa que estava falando aquilo para mim. Além dela ser uma cliente, ela era uma pessoa renomada, era uma professora renomada dentro de uma universidade. E que aquilo, assim, ela colocou essa semente dentro do meu coração. E naquele momento, de verdade, eu nem sabia que tinha pós-graduação em gastronomia.
E aí ela falou, mas a gente volta a conversar. E o tempo passou, isso eu tinha 51, mais ou menos. O tempo passou e num determinado momento da minha vida eu falei, pronto, é agora, vou fazer a tal da pós-graduação. A princípio, eu ia fazer no Senac, mas no momento, o Senac oferecia só pós-graduação com parte teórica, só na parte teórica. É E eu gestão. pensava, É. hã? Eles dão a pós-graduação lá, é na área de gestão, não é na parte prática de cozinha. Eu dei aula na pós-graduação. Inclusive, eu era professora lá, você sabe disso, né? Então, é. E eu peguei, eu fiz até a matrícula no Senac, e quando eu fui fazer uma entrevista com a coordenadora do curso da qual eu ia fazer, ela falou que o curso era 100% teórico. Eu falei para ela assim, nossa, mas eu então, né, falei, estou frustrada, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é buscar conhecimento para aquilo que eu já faço. E aí ela viu toda a minha decepção e ela foi procurar, então, qual era o campus do Senac, fora daqui de Águas de São Pedro, onde que eu poderia estar fazendo. Aí ela encontrou acho que é São Bernardo, não lembro, que tem lá um polo do Senac. Para mim, acho que é Santo André. Isso, Santo André. Aí, mas era de terça e quinta e era noite. Não ia dar certo para mim, porque assim, no meu primeiro momento, eu não pensei em abandonar 100% a minha família, a minha casa, para ficar estudando. Eu pensava de ir e vir e seguir a minha vida, seguir o meu trabalho, mesmo porque é sabido para todos que a faculdade de gastronomia é caríssima. Caríssima, é muito caro. Os insumos. Caríssima, Quando você caríssima. corta peças, né? A lagosta, é rã, é cordeiro, é tudo, né? É tudo. Agora, imagina vocês fazer pós-graduação numa faculdade que tinha um conceito enorme, que é a faculdade Anhembi Morumbi. É. E eu nem imaginava, porque assim, se eu sonhava em fazer pós-graduação, eu acho que cair na Anhembi Morumbi foi assim, foi uma loteria para mim. Foi uma loteria. E depois, eu não deu certo lá, mas assim, eu estava determinada. E eu quero falar nessa live de hoje, eu quero deixar, porque eu acho que eu sou um exemplo de superação. Não estou me envaidecendo, mas assim, porque não foi fácil para mim. Cristiane, não é. Esses 18 meses que eu passei fazendo essa pós-graduação, eu conto no dedo, eu fazia todo sábado. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e só retornava 10 horas da noite. É. E foram poucas a sexta-feira que eu cheguei a dormir. Às vezes eu ficava trabalhando, porque eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro para me sustentar. Porque além de pagar a faculdade, tinha a minha estadia lá, a minha ida, o transporte, eu tinha que... eu vou falar uma coisa, eu estou arrumando aqui meu cabelo, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu já não faço mais, mas naquela época eu me arrumava para ir, fazia chapinha, porque eu queria bonitinha, né? Então, às vezes, tinha uns fiozinhos, gente, era um tormento, porque aqueles chefes não deixavam. Nossa! Porque assim, isso aqui não vou dizer que é um chapéu, tá? É um gorro que a gente usa. Mas lá na faculdade a gente usava uma redinha por baixo e usava o chapéu que se chama toque. Era um negócio assim, sabe? A gente vê, parece tudo lindo, mas era muito sofrimento. Você imagina, você entrar numa cozinha 9 horas da manhã e sair quase 6 horas da tarde, depois você tem que enfrentar ônibus. A faculdade, ela era 40 minutos do terminal rodoviário até chegar nela. E o detalhe, né, Ivânia? Você enfrentar uma maratona dessa com 25, 30 anos, que é mais ou menos a idade quando a gente faz pós, é uma coisa.
Com 50, meu querido, minha querida, é outra. A gente pode estar bonitona e sacudida como a gente está aqui. Mas com 50 a gente sente, né, Ivan? Não, Não é 50, verdade? Alguém aqui 50, perguntou aqui como é que foi. Deixa eu ver, o Igor. Tá, conhece o Igor? meu genro. O Igor estava aqui perguntando. Ele falou como é que, né, de onde você buscou motivação, onde é que você buscou energia para fazer uma faculdade. Na verdade, você foi fazer uma pós, mas é entrar no ambiente acadêmico de novo, né? Como é que você se imbuiu aí de energia e motivação para entrar? Mas o segredo do bom profissional está aí, né, Ivane? A gente não pode parar no conhecimento, né? Olha, eu vejo assim que Deus sempre, sempre foi muito presente na minha vida. Eu acho que todas as minhas conquistas, eu acho que tem esse lado da espiritualidade que eu tenho muito aguçado dentro de mim. Eu vejo que uma das coisas assim que motivou, assim, eu tive muitas dificuldades. Eu vim de uma família muito simples, de uma origem muito humilde. Eu fui a minha mãe, veio de uma família assim super numerosa de 12 irmãos. Eu fui a primeira mulher da família a entrar na faculdade. Eu vejo hoje os meus primos, vários primos meus que chegou até uma universidade. Eu vejo que eu sinto assim que eu devo ter sido espelho para alguma dessas pessoas. Não foi fácil. Fazer a pós-graduação foi um exemplo de que tudo é possível para a gente quando você quer. Eu fui fazer a pós-graduação porque eu já estava trabalhando na área e vi que eu precisava ter técnica naquilo que eu fazia, que eu não podia mais fazer de qualquer jeito. Então, eu fui buscar conhecimento, foi por isso que eu fui estudar, porque eu fui buscar conhecimento, porque eu queria falar, eu queria aquilo que eu fazia, eu queria fazer com maestria, com conhecimento. E só mesmo você indo estudar que você vai trazer isso. Não adianta, você pode. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, eu tenho uma boa comunicação, a faculdade de comunicação exigia muita leitura. Eu, na época que eu estudei, eu fiz um projeto social, eu trabalhei no projeto social do Paulo Freire, do qual a universidade ela deu essa oportunidade para os alunos, então eu tinha uma bolsa de estudo na Unimep e trabalhei com esse método de Paulo Freire nas favelas. E eu sou e eu assim, isso assim, hoje eu vejo às vezes, eu vejo alguns políticos aí falando que trabalhou nesse método Paulo Freire, eu falo, ixi, esse é bom, porque assim, a gente tinha que estudar muito, ler muito, a gente se tornou humano, assim, por natureza, porque, na verdade, o método do Paulo Freire era um método bem diferenciado para lidar com esse público. Lá eu aprendi que ser pobre, na favela onde eu trabalhava, eu aprendi que ser pobre não significa ser relaxado, porque eu frequentava favelas que era de terra batida, limpa aquelas canecas que, sabe? Nossa, então, assim, hoje eu sei diferenciar as coisas simples, bem feita, bem limpa, como que é. Eu vejo a dificuldade que eu tenho hoje de ter pessoas para trabalhar comigo, porque eu sou muito exigente, porque eu trouxe essa visão de um chefe de cozinha para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Então, às vezes, assim, eu vejo que as pessoas, quando elas me veem, porque eu pouco apareço, porque eu gosto mesmo de ficar na cozinha, eu gosto de pôr a mão na massa. Então, as pessoas, assim, às vezes, quando as pessoas me encontram, parece que eu sou uma estrela, né? Porque se ninguém me vê, ninguém me vê. Certo mistério, né? Sempre bom. E quando eu apareço, eu estou uniformizada, porque foi assim que a faculdade ensinou, a ficar muito bem uniformizada, a ter postura de um chefe de cozinha, e as pessoas ficam encantadas, porque, afinal de contas, quem que não gostaria, né? Quem que não gostaria de comer coisas que um chefe faz, entendeu? Eu acho que muita gente, muitos meus clientes são privilegiados, viu? Come salgadinho de chefe todo dia. Ô, Ivânia, essa sua passagem, né, pela
pela pós-graduação, que te tornou uma chefe profissional, isso ajudou você a se posicionar melhor no mercado? A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, você voltou identificando melhor o seu público, entendendo melhor o que ele quer, entregando aquilo que ele quer, porque você trabalha com o público, um nível, uma classe social mais elevada, né? Você atende outros também com o seu produto, você tem um produto versátil, de extrema qualidade, mas você atua muito na... Isso te ajudou a te posicionar? Foi um upgrade na sua carreira, é isso? Olha, Cristiane, foi muito sofrido para mim esse período que eu passei nessa pós-graduação. Muito sofridíssimo, muito sofrido. E muitas vezes eu ia chorando, voltava chorando, porque era muito desafio, foi muito desafiador, era muito exaustivo, porque não era fácil, só para as pessoas entenderem um pouco como que era lá, era assim, na parte, a gente chegava lá, a gente tinha uma parte teórica, da qual eles mandavam todo o material, uma apostila, que você tinha que ter já um conhecimento. Quando você chegava lá, eles davam um apanhado geral na parte teórica e você ia para a cozinha. E eles olhavam no relógio. Tipo assim, 11h30. Eles falavam assim, consegue 11h30, 11 horas, vocês conseguem deixar pronto isso daqui? Sim, chefe. Não podia falar nome. Sim, chefe. Aquela coisa de Masterchef que vocês veem, era muito pior ali, entendeu? Era muito pior, porque quando a gente fazia algo errado, quando a gente errava em alguma coisa, a gente era escorraçado na cozinha. Porque, assim, além dele dar nota quase que zero para a gente era humilhado pelos colegas, porque era um grupo, igual, mais ou menos semelhante ao Masterchef. Era um grupo e cada pessoa fazia uma parte. E eu sempre ficava para a parte do fogão, porque eu não tinha muito medo das coisas, sabe? Eu não tinha muito medo porque eu já tinha um pouco de conhecimento, né? Então, o outro pessoal ficava cortando, ficava lavando, ficava fazendo coisas. Assim, eu lembro que eu tenho uma amiga, amigona minha, adorava lavar louça. Falava, essa abençoada não lava louça na casa dela, gosta de lavar louça aqui. E para mim era maravilhoso, porque pensa, eu só lavava louça. Mas a faculdade, ela mudou a minha vida, ela mudou eu me defini como profissional lá nessa pós-graduação. Eu lembro que quando assim, eu já estava no término, um amigo meu, um grande amigo, que assim era meu querido lá da faculdade, o Alexandre. Alexandre, eu acho que você está me vendo, um beijo. Se não está vendo agora, vai ver depois. Ele falou assim para mim, olha, Ivone, eu sei que você está um pouco triste porque você queria sair daqui igual um jacan, e não vai sair. Mas ele falou, fica só com o que você aprendeu, que eu acho que vale muito mais a pena, porque essa parte administrativa era uma parte assim que eu tinha muito frustrado, porque assim, eu não tinha, antes de eu ir para lá, não tinha público definido, eu não tinha público definido. Eu assim, nessa questão da administração minha, era meio assim, muito, muito caseiro. E lá eu tive aulas de marketing, eu tive aulas de segurança alimentar, de higiene, de muitas coisas. Eu tive uma nutricionista que deu aula para nós, assim, ela era terrível, aquela mulher, ela é terrível. Até hoje, quando as primeiras aulas que eu tive com ela, eu cheguei aqui em casa, eu não podia nem ver pano em cima da pia. Porque, assim, o negócio era muito rigoroso. Mas, assim, eu me formei como profissional lá mesmo. Eu acho, assim, que lá eu descobri meu público-alvo. Mudou, tanto que as pessoas perceberam essa mudança, que no segundo semestre da pós-graduação, as vendas minhas começou a crescer. Começaram a crescer e eu me vi perdida. Aliás, até hoje eu estou perdida. Porque o negócio cresceu de uma maneira que eu parece que eu vi
perdida, sempre voada, eu não consigo administrar, e às vezes assim eu brinco com meus filhos, falo assim, eu não estou conseguindo administrar o sucesso, Isso eu mesmo, não é. estou conseguindo administrar essa fama, eu não estou conseguindo, eu fico desesperada, porque, na verdade, assim, foi tudo muito rápido, foi muito Você está rápido. colhendo os frutos muito rápido desse seu. Quer dizer, um esforço que totalmente valeu a pena. Você faria tudo de novo. Nossa, faria tudo de novo. Faria Olha, tudo de novo. eu Sofreria tudo de novo, porque hoje eu estou colhendo os frutos. Isso. Tô adorando esse Igor aqui. Eu quero. Ô, Igor, obrigada. Ele está fazendo umas perguntas muito legais. Ele está perguntando aqui como foi para você se adaptar e adaptar o seu público com todas essas mudanças da pandemia e da crise. Você tem uma experiência interessante para falar sobre isso, né, Ivânia? Olha, quando eu estava quando eu cheguei lá, era tudo novo, porque assim, nossa, é um mundo diferente daquele que eu estava vivendo, sabe? Era um mundo diferente. E na época que eu fui fazer, foi no ano de 2016, era praticamente o começo do MasterChef. Então tava aquele glamour, sabe aquele glamour de gastronomia, de chefe de cozinha, de vestir doma, de vestir uniforme, aquele todo mundo, os holofotes estavam quase todos voltados para a gastronomia. E aquilo, para mim, era tudo muito novo, era difícil lidar com aquilo, sabe? Foi muito difícil lidar com aquilo. E mesmo porque, quando eu cheguei na sala de aula, eu vi que tinha um público, assim, muito elevado, e eu pensava, nossa, estou perdida aqui, como é que eu vou fazer aqui, sabe? Mas eu tenho algo muito peculiar meu, que assim, eu sou muito brincalhona, sou muito alegre, eu sou muito assim, muito simples. Eu tenho meu jeito muito Você é simplão de ser. muito astral. E daí eu lembro que assim, eu fui conquistando os professores, fui conquistando as pessoas, que hoje eu tenho conexão com muitos desses chefes que foram meus professores. Eu fiz uma amizade, eu pude fazer amizade, coisa muito difícil de se fazer amigos em pós-graduação, porque é muito rápido o tempo. Eu fiz amizade com algumas pessoas que são pessoas queridíssimas, muito queridas minhas. Eu falo que eu vou levar eles assim para o resto da minha vida, dentro do meu coração, porque foram pessoas que me ajudaram muito, muito, muito. Nesse mundo perdido meu ali dentro, eles me ajudaram muito. Legal. Mas responde para o Igor como é que foi para você trabalhar durante a pandemia. Você precisou se Cristiane, eu vou contar da pergunta que ele fez lá atrás, eu vou falar. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, e agora? Eu não tenho público definido, estou fazendo um alto investimento. Como que eu vou fazer para esse negócio dar retorno para mim? E eu fiquei aflita, fiquei aflita. E daí eu lembro que foi assim, faz 2 anos, nesse ano, no ano retrasado, foi aniversário da Gislaine Delábio, que é uma das donas da Parense, e eu recebi um comunicado, eles mandaram umas fotos e perguntaram para mim se eu conseguia fazer aquele cardápio. Eu falei, eu consigo. E mesmo que eu não conseguisse, eu era obrigada a fazer, porque eu tive aula daquilo. E ela queria fazer uma festa árabe no aniversário dela. Delícia, comida árabe. Ela queria fazer. E eu, lá, foi 2 áreas, assim, porque a gente fez várias áreas, né? A pós-graduação nada é mais do que um pinceladão geral do curso em si. E com um pouco mais de profundidade. E aí, nesse mês, e eu, assim, eu afeiçoei muito com o chefe de que deu aula na parte da comida árabe e na comida italiana e na comida brasileira. Foram os 3 que mais, assim, eu fiquei encantada. E por incrível que pareça, assim, tudo que você faz com mais afinco, você fica mais atento, você aprende mais rápido, né? E o que aconteceu foi que eles, assim, pediram esse cardápio e eu fiz o cardápio, mas eu já fazia coisas para eles. Eles já eram meus clientes, já. Tanto a Gislaine
quanto a Sônia. E eu falei, eu faço, mas assim, o negócio é o seguinte, eu tô com a minha agenda cheia, porque assim, eu vivo com a agenda cheia, tá? Eu vivo com a agenda cheia. Tem gente que fala que eu sou estrela, eu não sou estrela. É porque a coisa aconteceu muito rápido para mim. Às vezes eu quero atender todo mundo e não consigo. Eu acho que assim não dá para você fazer coisas. Aqui não é fast food, aqui não é nada industrial, é tudo muito caseiro. Então as coisas são demoradas. As pessoas que trabalham comigo, eu tenho que ficar de olho 24 horas, porque é uma responsabilidade enorme que eu trago dentro dessa cozinha, não é fácil. Então, tem essas dificuldades que a gente vai enfrentando e que as pessoas também não entendem, porque, por exemplo, você vai num restaurante de alta gastronomia, você chega lá, você não tem comida pronta. É tudo preparado exclusivamente para você, cliente. E é demorado. E é É. demorado. E aí, o que aconteceu nesse período? Aí ela fez, eu falei, eu faço. Eu falei, mas tem o seguinte, deixa tudo pronto lá para mim, porque eu vou chegar e eu já vou, sabe, resolvendo as coisas lá. E uma das coisas que me ajudou muito, olha, eu tenho uma gratidão, assim, imensa. A mesma gratidão que eu tenho com Deus de ele ter me dado essa oportunidade de fazer a pós-graduação, eu trago uma gratidão imensa por essas duas moças que são dona da Parece, que é a Gislaine e a Sônia Delábio, porque elas confiaram no meu trabalho e elas falam do meu trabalho assim, que às vezes assim eu até fico preocupada, porque elas falam muito bem do meu trabalho. E como elas são muito exigentes, quando elas falam que o negócio é bom, é porque é bom. E isso elas me ajudaram muito. Então, elas ajudaram eu fazer essa definição de público, porque as pessoas sabem que elas são grandes empreendedoras aqui na cidade. Elas são muito exigentes. Então, quando elas colocam algo, quando, quando elas colocam algo na loja delas, ali dentro do estabelecimento dela, para oferecer para o público dela, que ela já tem um público definido, as pessoas entenderam que o negócio era bom mesmo, né? Eu E quero aí, mandar um beijo pra Regina. A Regina Volpato está aqui com a gente, ó. Mandou beijo, falou que ama a gente. Nós também te amamos, Regina Volpato. Linda, querida. Regina é fã de comidinha árabe. Seu filho está aqui lá de Vitória, mandando beijo, dizendo que te ama, que você é um exemplo da vida dele. Uma declaração de amor linda. Aqui a Salma diz que você é maravilhosa. Enfim, olha quanta gente, né, mandando um recadinho. Muita gente bacana mesmo passando aqui, declarando ser sua fã, que te ama, que te respeita, que você conquista onde você passa. Você sempre foi assim, né? Você sempre foi uma mulher. Eu sempre admirei muito em você a sua alegria. Eu acho que a alegria, ela é uma coisa que contagia e ela é uma energia muito forte, né? Quando você é genuinamente alegre, porque você é grato, porque você é como você é, né? Isso contagia as pessoas em volta. Eu sempre me lembro de você nos corredores da faculdade, muito alegre. A gente teve a oportunidade de viajar juntas naquele ano de 86. Nós fomos para Porto Alegre juntas, nós fomos para Maceió. Você sempre muito alegre, né? E você consegue transferir essa energia que você tem para o seu trabalho. Isso é muito bacana. A gente sente no alimento que você prepara essa energia que você tem. Isso é muito bacana. Então, você só está colhendo o que você plantou, né? É porque também tem um detalhe, né, Cris? A grande verdade é que a comida é algo muito sagrado. É algo muito sagrado. E eu acho que as emoções que são vivenciadas dentro de um ambiente de cozinha, eu acho que vai junto da comida. Vai junto. Eu vejo que quando alguém, assim, fala assim, ai, que delícia, ai, estava maravilhoso, eu vejo muito Deus nisso, porque eu falo assim que, sei lá, porque às vezes eu não me acho tanto assim, você entendeu?
E às vezes eu vejo assim que como eu não sei definir isso para você, mas eu acho comida muito sagrada. Eu acho comida muito sagrada. Eu trouxe esse respeito de comida da minha família, porque meu avô era uma pessoa assim muito simples, ele usava chapéu, e quando ele sentava à mesa, ele tirava o chapéu, fazia uma saudação, como se ele tivesse assim saudando algo muito sagrado que ele estava comendo. E aquilo me deixava encantada, né? Tanto que até hoje eu tenho uma briga muito grande com meu esposo, porque como ele é professor de educação física, é 24 horas de short, né? 24 horas de short, sem camiseta, e para mim é um afronto isso, né? Porque sentar na mesa sem roupa, sem camisa, misericórdia. Então, assim, eu trouxe essas coisas da minha família, esse respeito com comida, sabe? Minha avó era uma pessoa assim, mas eu tenho até hoje, eu lembro que assim, eu era queridinha da minha avó, né? Meus primos que me perdoem, mas eu era queridinha dela. E muitas vezes eu ia lá, às vezes ela falava assim, ai, minha filha, não tenho nada para fazer para você. E eu lembro que uma das últimas vezes dela, que antes dela falecer, ela fez uma sopa de batata, que até hoje eu sinto aquele cheiro da salsinha que ela picou. Ah, memória afetiva. É comfort food, né? Agora, o tal É. do comfort food, que a gente sabe como é que é. O Ivânia, como é que. Me fala agora um pouco, até aproveitando o espaço aqui, que também tem pessoas, me fala um pouco como é que é o seu trabalho hoje. O que, que você faz para as pessoas entenderem? Você tem um espaço na sua casa, você tem um centro de produção. Tem uma coisa muito curiosa. Tem gente que vai para a confeitaria e fica só na confeitaria, faz bolos de doces maravilhosos e só faz isso. Você domina a confeitaria muito bem e domina também a cozinha convencional, assim, os salgados, quer dizer, você consegue fazer, transitar de forma muito interessante, né? Muito tranquila nas duas áreas. Conta um pouco como é que é o seu trabalho para as pessoas entenderem. Você tem todo dia de produção, como é que funciona? É assim, Cristiane, a faculdade ajudou também eu alinhar um pouco essas coisas, né? Porque, na verdade, como a minha mãe fazia salgado, eu comecei a fazer salgado. Mas a minha mãe, porque assim, ó, as pessoas que eram as cozinheiras antigamente, elas faziam cardápio completo, entendeu? Então, elas não só faziam comida, elas faziam doce também. E assim era a minha mãe. Ela fazia doce, ela fazia comida, depois ela foi fazer salgado. E eu lembro que, assim, a minha mãe, olha, eu falo assim, Deus sabe como pescar a gente, né? Porque a minha mãe trabalhava numa firma e ela estava muito cansada, ela teve um problema de coluna e tal. Eu falei, mãe, sai desse lugar. Por que a senhora não faz as coisas? A senhora faz tão bem. Sai desse lugar, eu ajudo a senhora e não sei o quê. Papai. E ela acabou saindo dessa firma, porque nessa firma ela já vendia as coisas, ela fazia pizza, ela fazia salgado, e as pessoas adoravam, né? Porque minha mãe, vou falar uma coisa para você, minha mãe, ela, nossa, uma cozinheira de mão cheia, né? E a minha mãe, ela, como ela sabia fazer um pouco de tudo e eu convivi muito com ela, eu não sei, sabe? Tem gente, eu vi. Antes eu tinha uma ideia que a gente era o dom que estava dentro da gente e que dom era dom, não adiantava sair para a faculdade, nada. Mas eu tive a oportunidade de conhecer, eu tinha, desse grupo de amigos que eu fiz lá na pós, tinha uma moça que ela não sabia fazer nem bolo. Se você olhar no Instagram dela hoje, eu não sei se ela parou, porque eu não acompanhei, não tenho acompanhado muito o trabalho dela. Mas, gente, essa menina, é os bolos que ela faz assim, eu ficava de queixo caído. Então, eu vi que, assim, técnica é técnica, né? Técnica é aprendizado, é conhecimento, a gente vai estudando, vai aprimorando, mas eu vejo que essa variedade que está dentro de mim, de cozinhar um pouco, fazer bem comida, mexer com salgado, mexer com doce, essas coisas, eu acho que está muito dentro de mim, muito dentro daquilo que eu vivi, muito dentro daquilo que eu vivi. Eu lembro que numa dos módulos lá na faculdade, que foi cozinha brasileira, o chefe, que era meu professor,
ele chegou um momento lá que assim era a cozinha brasileira e estava apresentando vários pratos de todas as partes do Brasil. E foi fazer aula lá, e tinha aula de fazer os doces, o quindim, mané pelado, aquelas coisas assim, tudo lá daquela região. E aí o meu amigo falou assim, olha, chefe, você vai me perdoar. O seu quindim é gostoso, mas o da Ivânia é melhor. Esse professor ficou no meu pé. Você não vai dar receita desse quindim? Você não vai dar receita desse quindim? Eu falava assim, chefe, aqui eu sou aluna. Aqui eu sou aluna. E assim, então, eu fui muito privilegiada por Deus, assim, por ter um pouco de habilidade em todas as áreas, né? Eu acho que se eu fincasse só na confeitaria, eu sairia bem. Se eu fincasse só na parte da comida, também sairia muito bem. Eu acho que sim, mas assim, como minha mãe fazia um pouco de tudo, e eu comecei fazendo um pouco de tudo, porque assim, pense, eu comecei ali, mas eu estava perdida. O meu começo profissional faz uns 10 anos, porque na verdade eu não trabalhava eu não trabalhava assim como. Não era profissão para mim. Eu fazia como um hobby, sabe? Para ganhar um dinheirinho, para ter uma rendinha extra. Não era como. Hoje, não. Hoje eu sou uma profissional, eu trabalho como profissão, as coisas já estão alinhadas nesse sentido, entendeu? Mas eu vejo que as coisas foram acontecendo. Na verdade, foram acontecendo. Eu fazia salgado, mas também fazia comida, porque eu fui meio que forçada a entrar nesse mundo de comida, mesmo fazendo salgado, porque foram aparecendo clientes como a Bia, como uns vizinhos do prédio onde eu morava, de pessoas que eram doentes e que me procuravam para fazer alimentação para eles. E ali eu comecei, sabe, fazer um pouco daqui, um pouco dali, cozinhava muito bem, fazia as comidinhas gostosas, todo mundo falava que era uma delícia, mas eu não acreditava que era uma delícia. Até hoje eu não acredito que é uma delícia. Autocrítica. Eu acho que é bondade das pessoas, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para você, Cris. A faculdade me alinhou. Essa é a grande verdade. Me alinhou. Não foi mesmo tudo aquilo, porque a aula de confeitaria que eu tive foi uma das aulas que eu mais esperava, porque, assim, os livros que eles enviaram, as apostilas que veio para a gente ler, eu já me estava sentindo na França. Aí, no fim, chegou lá e eu vi que eu sabia mais do que a professora. Às vezes acontece, né? Sabe? Então, foi uma frustração imensa para mim. Foi uma frustração imensa. Tanto que eu, assim, cheguei até a pensar, eu nem levava muito a sério, porque eu via aqui, eu falava, ixi, tem mais do que essa gente. Sabe? Lógico, que assim, grandes chefes, grandes professores, maravilhosos, para se tirar o chapéu, com muito conhecimento, muita sabedoria. Mas, às vezes, é sabido que quem tem muito conhecimento, às vezes, não consegue passar, né? Também tem. E como dizia Paulo Freire, nem todo professor é um bom educador. É verdade. Nem todo educador é um bom professor. Então, tem essas controvérsias aí. Então, assim, ficou meio assim. Mas eu assim... Até hoje, Cristiane, até hoje, eu tenho algumas aulas que eu fiquei sem fazer lá, que foi a culinária, a cozinha francesa. E eu falo assim que é assim, né? A faculdade, ela joga um monte de conhecimento para o aluno. E o aluno... Eu falo que a faculdade ela abre portas e janelas. E aí você escolhe a qual você quer ir e se aprofundar. Exatamente. E aí você vai... É tudo treino. Eu achava, até comento assim, muito com as meninas que me ajudam, eu falo assim para elas, assim, que quando eu fui para a faculdade, eu achava que quem ficava com caderno de receita para fazer algo, a pessoa não sabia cozinhar.
E lá eu aprendi que não. Você só não precisa olhar a receita se você fizer aquilo todos os dias. Então, você não precisa. E eu sempre fui muito olhômetro, né? Sofri na faculdade, porque eu era muito olhômetro, e lá é tudo medido, é tudo muito certinho, sabe? Para mim foi um sofrimento. Imagina. É que nem música, toca de ouvido e tem que aprender a ler partitura, né? O cara toca de ouvido rapidamente. Aí ele vai para a escola, colocam ele, enquadram ele para ele poder ter que aprender. E tem que aprender mesmo, não tem outro jeito, né? Mas, Ivânia, você, além dos salgados incrivelmente maravilhosos e deliciosos, quem está aqui nos ouvindo tem que experimentar uma vez na vida, pelo menos, porque para entender o que, que é. Então, eu já estou fazendo aqui o merchan, porque eu sou fã mesmo. Você faz os salgados, você faz bolos fantásticos, também tem lá no seu perfil. Aquele Red Velvet é um negócio, é cenográfico aquilo, né? Aquilo é pra gente ter em cima da mesa e não comer nunca, né? De tão lindo. Não, eu tenho cliente que vira o rosto para cortar de medo, de dó. Você é uma especialista em comida árabe, quer dizer, quem quiser fazer uma festa árabe, um banquete árabe, um evento com comida árabe, você faz em corporativo, você faz isso, né? Cristiane, então, eu achava bem injusto, e acho até injusto, eu fazer uma pós-graduação em gastronomia, que a maioria das pessoas hoje que eu conheço aqui na cidade fizeram graduação na área de gastronomia, e não pós-graduação. Então, eu achei que é um privilégio de poucos. E eu sinto a obrigação de exercer isso. E eu pensava, em que área que eu vou? Em que área que vai mais assim? Que área que está mais parecido comigo? E uma das áreas que eu me afinei foi comida árabe, e eu estou me especializando em comida árabe, estou estudando, eu estou fazendo vários cursos para eu, assim, ser uma top em comida árabe, entendeu? Que eu ainda não sou. Eu acho que eu tenho um bom tempero, eu procuro fazer as coisas com muito carinho, capricho, mas ainda estou muito longe de ser uma referência de comida árabe, entendeu? Se Deus quiser, eu vou ser. Outra coisa que você faz que eu achei incrível e legal, e assim para hoje, né? Ai, puxa, eu vou receber os pais do namorado da minha filha aqui, na semana que vem, para um jantar. Você prepara um menu, o que a pessoa pedir, você prepara, ou até mesmo sugere, não é isso? Entrega prontinho. É assim, por exemplo, recentemente ligou uma cliente. Ivânia, é meu aniversário hoje, estou pensando em fazer um jantar com umas 10 pessoas. O que você sugere? Eu falei para ela assim, o que você... Eu falei para ela assim, mas o que você sugere? Ela falou, não, eu que estou querendo que você sugira para mim. Eu falei para ela assim, olha, o que eu penso... Assim, veio rápido. Eu falei, vamos fazer um mignon reduzido no vinho com champignon, vamos fazer um arroz com amêndoas, com damasco, o que você acha? Ela falou, perfeito. Eu falei, vamos fazer um penne 4 queijos, perfeito. Eu falei, isso daí para mim é o que é mais rápido. É mais rápido. E assim, ela disse que foi um sucesso, foi uma delícia, aquela coisa assim, tudo, porque é assim, ó. Você fez stories e eu vi, fiquei com vontade de comer aquilo tudo. Ah, mas estava bom demais, estava bom demais. Assim. Já tá. Então, assim, a técnica a gente já tem, né, Cristiane? Porque, assim, muitos alunos ficam perdidos na faculdade de gastronomia e na pós-graduação, porque a faculdade e nem a pós-graduação vai ensinar você, vai dar receita. Ela vai dar técnica, vai ensinar você técnica. E uma vez você tendo técnica, você é obrigado a ficar reproduzindo coisas. Por exemplo, ele te dá uma técnica para você fazer um salmão. Mas isso não significa que você não pode usar até uma sardinha e com grande gramur do salmão. Entendeu? Porque é técnica. É. Então, assim, para mim é muito fácil fazer algumas coisas. Porque eu aprendi essas técnicas que eu não tinha antes. Entendeu? Eu não tinha antes. Então, por exemplo, quando fala de redução e dessas coisas todas, que nem, por exemplo, eu lembro que eu falei para o professor, que era o nosso coordenador, o professor Marcelo Neri, eu falei assim, chefe, mas nossa, eu faço salgado, como que eu vou fazer?
ele falou assim, olha, posso falar uma coisa para você? Não muda nada do que você faz. Agrega valores no que você faz. Leva conhecimentos no que você faz. Por exemplo, vai fazer a coxinha, um caldo, desagrega. Põe lá salsão, alho poró, põe isso, põe aquilo. Você vai agregar valores, entendeu? E foi o que eu fiz e é o que eu faço hoje. Agrego esses valores de conhecimento que eu trouxe de lá. E isso fez com que as pessoas fossem percebendo isso. Porque as pessoas percebem. Comida que foi, sabe? É verdade. Ah, viu? As pessoas, quando falou, é para esse povo que trabalha. As pessoas, quando comem um salgadinho daqui, elas sabem que não é frito com molho, que nem se frita pastel de feira. Mas eu ainda vou descobrir, Maninho, eu vou colocar você sob tortura para você dar aquela receita do molho de alho para mim. Vou te torturar, sequestro, te torturo sob tortura. Pois então. Tá. Pois então, quando eu não fazia isso antes, mas depois da faculdade, eu falei, nossa, meu salgadinho tem que ter a área de chefe, não pode ter salgadinho. E eu incluí esses 2 bolinhos. Nossa, a pessoa amou. A pessoa ama aquele bolinho. Eu tenho clientes que pedem para fazer um bolinho para fazer com arroz, com comida. Vânia, vende isso individualmente. Faça isso, eu vou lá no joelho buscar o molho de pimenta de biquinho, a de hortelã, pelo amor de Deus, faz aquilo num pote e vende, mulher, pelo amor de Deus. Faça aquilo. Eu conheci a pimenta de biquinho na faculdade. É uma coisa comum na época, né? Porque lá eles, assim, tem a parte teórica, mas tem a parte técnica também, que é muito difícil. E, assim, você tem que ler muito, estudar muito. Eu não era muito de ler, porque eu ia cansada, voltava cansada. Mas, assim, se eu tivesse mais, assim, tempo e disponibilidade, eu ia trazer muito mais conhecimento para mim. É que, assim, Cristiane, a idade atrapalha, o cansaço atrapalha, muitas coisas atrapalham. Nós temos mais uns 30 anos de vida útil, amiga. 30 anos de vida útil. Pelo amor de 30 anos é uma vida. Pelo amor de Deus. Nós vamos estar velhos, você fazendo comidinha, eu fazendo livezinha, e todo mundo assistindo a gente feliz da vida. Porque você vai ficar minha mãe tinha a mania de falar assim para mim, pelo amor de Deus, como você gosta de cozinhar, você vai morrer nessa cozinha. Eu falei, morrerei feliz, minha mãe. Vânia, já estamos há mais de 1 hora. Agora o Instagram permite lives com mais de 1 hora. Olha que beleza. Antigamente cortava, gente. Mas eu vou deixar você fazer a conclusão, se despedir. Já quero te agradecer por esse papo delicioso. Eu sabia que ia ser um papo gostoso, de 2 amigas, 2 velhas amigas que têm algumas histórias juntas. Eu sou muito grata a você, estou muito feliz de ver o seu sucesso, porque o sucesso não vem por acaso, o sucesso tem a ver com o seu talento, com o seu astral, sim, a sua inteligência emocional, você sabe lidar com as pessoas, né? Enfim, com o seu preparo técnico, então tudo isso são coisas que fatalmente nos conduzem ao sucesso, né? Te conduziram ao sucesso. Então eu quero te dar parabéns e dizer que eu fico muito feliz em ver você tão realizada, e sempre é tempo de realizar o sonho, né? Eu quero agradecer você, agradecer meus clientes, agradecer as donas da Aparência, os filhos da Sônia, a filha da Gislaine, que assim me trata com muito amor, com muito carinho. Essa pandemia foi muito difícil para muitos. Eu trabalhei demais, as minhas vendas triplicaram nessa pandemia. Eu me senti perdida, até hoje eu estou um pouco perdida. Mas, assim, fiquei muito triste, foi assim, um período de muito sofrimento, porque eu via meus amigos que estavam sem trabalhar, as lojas estavam fechadas, eu me senti num desespero, porque às vezes algumas pessoas falavam para mim, mas, Vânia, você está trabalhando, está ganhando dinheiro. Eu falava, mas viu, eu estou ganhando dinheiro, mas as pessoas estão ao meu lado
Não estão, e tão triste. Eu não vivo sozinha nesse mundo. Mas, assim, eu tirei muitas coisas boas, Cris. Eu tirei muitas coisas boas, eu aprendi muitas coisas boas nesse momento de dor, de sofrimento. Acredito que muitas pessoas tiraram. Eu tive o privilégio assim, essa live hoje, o Bruno tá aí. Eu tive esse privilégio de reencontrar com você depois de muitos anos, É. assim, a gente se alinhar assim para bater um papo, de contar um pouco da minha história, das pessoas me conhecerem. Aliás, eu vou tirar o meu Tira. gorro, Ai, eu que vou tirar o linda. meu gorro, eu vou tirar o meu gorro assim, para vocês verem que eu estou uma loiraça hoje, que Valéria Leone cuidou de mim, que eu tenho as pessoas que cuidam de mim, assim, em horários diferenciados, porque eu nunca tenho tempo quase nem para cuidar de mim. Eu tenho me dedicado muito, muito, muito. Eu quero que as pessoas me vejam sem a doma, porque a doma faz parte. Eu me preparei para essa live, eu fui arrumar meu cabelo, que Ah, que graça. Que referência. inclusive as meninas lá da Valéria falaram assim, passa um batom, mas agora não dá para passar batom. Mas o importante é que eu sou a loira, tô Sherry Stone hoje, né? Tô bonitona, né? Então, mas o que eu quero falar, assim, deixar assim, uma mensagem de gratidão para os meus clientes, assim, que confiam no meu trabalho, que confiam assim nas coisas que eu faço. Eu tenho clientes que chegam a fazer eventos, que fazem as suas festinhas e que me pagam assim, que me viu uma vez no Instagram e que faz o pagamento integral das coisas que vão pegar. Assim, eu me sinto privilegiada pelos meus clientes, por ter os meus clientes, sou muito abençoada. Eu falo que, assim, passar essa alegria, passar essa gratidão, passar essa energia boa para as pessoas, eu não faço mais do que a minha obrigação, porque os meus clientes, eles me retribuem muito mais, acreditando em mim, acreditando no meu trabalho, acreditando em tudo aquilo que eu proponho a fazer, entendeu? Os meus filhos que não queriam que eu fosse estudar, porque achavam que eu já estava já com uma certa idade, que imagina desembolsar um dinheiro numa altura dessa, e a minha mãe, que assim, ficou escandalizada de eu ter que fazer faculdade com 54 anos, mas eu sei que todas as pessoas, os meus irmãos, eles têm admiração por mim, meus sobrinhos, assim, todos eles me admiram. Eu me sinto muito privilegiada, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu falo que tudo que eu fizer para Deus ainda eu vou ficar devendo, porque eu sou muito grata, Cristiane, eu sou muito grata. Procuro fazer tudo que eu faço com muito amor, eu não tenho preguiça. Às vezes o cliente é domingo, eu estou descansando, se está com vontade de comer alguma coisa, eu posso fazer, eu levanto, eu vou fazer. Sabe, assim, eu procuro fazer de tudo, de tudo, de tudo. Tem as partes ruins? Tem. Tem as partes ruins, porque faz parte, de tudo da vida faz parte. Tem pessoas que caem de paraquedas na vida da gente, que fala mal, que não gosta, que fala que eu sou estrela. E eu acho que eu sou estrela mesmo, né? Da parte da Sherry Stone, né? Mas, assim, tudo foi muito rápido na minha vida. Foi muito rápido, aconteceu muito rápido. Eu ainda não consigo lidar muito bem com tudo isso. Peço mil desculpas que as pessoas me perdoem, porque às vezes eu não consigo atender, às vezes eu não consigo, sabe? Assim, nós estamos alinhando ainda aqui. O Delícias da Ivânia está passando por um processo, está alinhando, está sendo alinhado por muitas coisas, porque assim, por exemplo, se você quiser um lanchinho na sua festa, eu faço. Se você quiser uma comida diferente, eu faço. Se você quiser que eu prepare uns doces, eu preparo. Se você quiser que eu faça bolos dentro daquilo que eu aprendi a fazer, eu faço. Eu procuro fazer tudo do melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas vão ainda crescer muito mais do que cresceu até agora. Não tenho a menor dúvida disso, nenhuma dúvida disso. E você merece.
Você trabalha duro para isso, trabalhar na cozinha não é fácil mesmo. Eu quero agradecer as pessoas que passaram por aqui e convidar quem está aqui a seguir o Papo com Cris no Instagram. Essa entrevista vai estar arquivada no IGTV. Amanhã ela sobe para o meu canal no YouTube, que é o Papo com Cris. Eu quero convidar vocês a conhecerem o canal no YouTube, a se inscreverem. Isso me ajuda muito, né? Ajuda quem produz conteúdo na internet, quando tem seguidores, quando tem inscritos. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho. Isso vai ajudar o meu trabalho. Eu faço isso também. O mesmo amor que a Ivânia vai para a cozinha é o meu amor pela comunicação, pelo jornalismo, pela informação. Então, eu convido vocês a conhecerem meu canal no Papo com Cris, me seguirem aqui no Instagram, minhas redes sociais, e me mandem sugestões de pauta. Eu sempre tenho uma pessoa incrível, assim como a Ivânia, às terças e quintas, às 8 da noite, uma conversa bacana. Ivânia, querida, beijo. Obrigada por você confiar em mim, por você colocar eu aí nesse Papo com Cris, viu? Ó, você é celebridade, amor. Imagina, você merece muito mais. Um beijo. Espero vocês lá no Instagram. Um beijo para todo mundo. Beijo, queridos. Fica com Deus. Obrigada a todos. Obrigada, viu, minha querida?